A gente está vendo, né, na verdade, no buraco quente, né, lá e no comando, que a gente fez o debate-bola umas 2 semanas atrás. Então também uma pressão grande para o Bolsa Aluguel. E tipo, o que eu estou querendo dizer com isso é que eu acho um verdadeiro descalabro, um grande absurdo essa proposta. Tipo, quase vergonhoso o Estado chegar e propor o Bolsa Aluguel para essas famílias, nessas condições principalmente, né, que são afetadas, mas só o fato de botar no atendimento provisório por conta de um mau planejamento, de uma falta de consideração para as questões que deveriam ser as principais, né, na realidade, né, no processo de implantação de uma obra, né, pelo menos do ponto de vista do Estado, né, não da iniciativa privada, mas do Estado. Então, do Rodoanel, o licenciamento foi marcado por diversas manifestações contrárias, inclusive em audiência pública. Na época, muito mais pela questão ambiental, né, do que pela questão do que ia acontecer com as famílias, mas as famílias se mobilizaram também, se fizeram presentes, se questionaram. Existe um vício formal na convocação da audiência pública, que não foi que eu identifiquei, que até hoje é identificável no site da Dersa. Se você entrar lá, até hoje é possível identificar esse vício, porque eles convocaram a audiência para o dia 16 de dezembro de 2010 e realizaram ela no dia 15. Então, o edital de convocação é equivocado, e só isso já poderia, à época, melar todo o processo de licenciamento, né, que teve com a CETESB. Houveram pedidos formais de novas audiências públicas, tanto pela população, tanto pelo Ministério Público Federal, que foram negados. E pasmem, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? O EIA-RIMA, né? O Estudo de Impacto Ambiental, e aí eu acho que a gente começa a ver que o buraco é bem mais embaixo, né? Do ponto de vista dessa luta. Porque a gente não está... o que a gente fala aqui, que parece senso comum entre nós, muitas vezes, né, da defesa desses direitos, dessas famílias, o que significa reassentamento de uma comunidade, o quanto isso pode ser perverso, tal, isso não é, na opinião pública, uma questão negativa. O EIA-RIMA, ele aponta a remoção de assentamentos irregulares como uma benesse da implantação do projeto do Rodoanel, por conta das questões do meio ambiente lá da Serra da Cantareira. Então, mas é isso. Eu acho que a gente vê a partir disso o quão a luta é dura mesmo, né? O quão é difícil isso, e no caso do Rodoanel ainda mais, e acho que o Código Florestal, né, a votação do Código Florestal no Congresso Nacional vai mais ou menos na mesma linha. Mesmo os ambientalistas que têm essa cara, que na opinião pública às vezes é muito bem aceita, que reverbera, que tem muito mais espaço na mídia, mesmo os ambientalistas não tiveram força para reverter a questão da implantação da obra do Rodoanel, como não tiveram força no Congresso Nacional contra a bancada ruralista. Então, acho que também é ver que a luta, né, que a gente está tentando travar, que a gente está debatendo aqui, é uma coisa que é difícil, né, que as forças contrárias são muito poderosas, muito estruturadas e acabam passando o mesmo carro, né? Então, eu acho que do processo do Rodoanel, essa questão da identificação do licenciamento como um processo, como um ponto positivo, a remoção dos assentamentos regulares, e o fato dos ambientalistas não conseguiram reverter o traçado da obra, diz muito do ponto de vista da opinião pública, dessas questões, que acho que para a gente faz sentido essa reflexão. A licitação, o valor era de quase 4 bilhões, né, de reais, e não tem dinheiro para pagar a indenização lá, né? Ofertas de 10 mil, 12 mil, 3 mil, para as casas das pessoas que moram há mais de 20, 30 anos.
E um fato, acho que um ponto importante que vale a pena comentar, que eu tirei muito da leitura da dissertação do Rodrigo, que quem se interessar acho que vale a pena ler, é um pouco esses jogos, que eu também não tenho todo o conhecimento para falar, mas mais fica mais como assim essa coisa do interesse do capital privado de entrar na obra, porque inicialmente o Estado previa fazer uma PPP, né, e daí não fez PPP porque o mercado não tinha, o setor, né, da construção civil não teve interesse em adiantar o recurso para receber lá na frente em tarifa, né? E a entrada do BID, que acho que aí eu acho que é uma coisa que também vale a pena a gente sempre estar analisando, porque já são análises que a gente faz, né, Nelson? Nelson sabe disso, porque o Procentro foi feito com dinheiro do BID, todos os recursos na época da gestão da Marta e depois na gestão Serra foram feitos com recurso do BID. Os municípios continuam se endividando com recurso do BID. E assim, é um dinheiro caro, tá? Porque não é um dinheiro a fundo perdido, os juros são altos, é um dinheiro que vem carimbado, né, com vamos dizer, um tipo de possibilidade de política pública, que eu acho que vale uma grande reflexão se vale a pena ou não. E no caso do Rodoanel, ele teve uma função estratégica clara que o Rodrigo identifica, que é quando o BID entra como um dos financiadores da obra, que possibilita a entrada do capital internacional no processo licitatório, porque antes disso não era permitido. Então é a partir daí que as empresas nacionais acabam se consorciando com empresas internacionais para poder concorrer à obra do Rodoanel. Então, eu acho que isso é uma reflexão poderosa, sinceramente, para a gente entender o porquê porque assim, a gente está... É óbvio, né? Acho que está mais que claro para o comitê, para todo mundo, acho que isso é uma que a gente está sujeito a outras dinâmicas, né? Que não as locais, que não, né? Umas dinâmicas internacionais que acabam, aqui, principalmente no território de São Paulo, acho que vários urbanistas já fizeram teses interessantíssimas sobre isso. A mais recente acho que é da Mariana Fix, né? Que agora está no departamento de Economia da Unicamp, que ela apresentou na Jornada da Moradia um pouco o capital lá, o pessoal da Espanha, como que eles vinham aqui, meio tentar mudar a lógica do Minha Casa Minha Vida para eles poderem ter mais lucro e tal. Então, acho que talvez a entrada desse capital do BID como um financiador possa estar ligada a uma estratégia nesse sentido, de possibilitar essas entradas também. Não estou querendo, não afirmo porque eu não sei, mas acho que a gente tem que fazer uma... Fala, Gil. O BID, né, ele se retira, por exemplo, em 2003, 2004, do financiamento das obras do IRSA. Isso é que é estranho, que o BID se retira, né, ele não é o principal hoje financiador das obras do IRSA, que são essas obras de infraestrutura nos 12 países da América Latina, o Brasil mais 11 países. Isso é uma coisa a se pensar, porque eu acho que tem um grau de complexidade aí de como é que o capital ele está se organizando, porque o principal financiador hoje das obras do IRSA é o BNDES, sacou? E aí tem um processo em relação a isso que é o seguinte, né? O Brasil se coloca dentro da geopolítica a partir do BNDES, né, de uma outra forma, porque o BNDES não pode financiar a empresa estrangeira porque é um banco nacional. Então, portanto, quem são as empresas que estão na América Latina? O AES, o Odebrecht e por aí vai, né? Então, é estranho, porque aí eu estou pensando aqui uma outra coisa. Esse dinheiro, né, só para tentar entender, esse dinheiro ele está entrando aqui em São Paulo ou está entrando, por exemplo, vocês conseguiram verificar se ele está entrando em Fortaleza também? É isso que a gente precisava ver, porque aí eu penso que tem uma outra possibilidade da gente pensar aí, né, que o governo estadual reclamou muito do governo federal não financiar as obras aqui. Aí faz parte da disputa política, né? Então, fazer aporte financeiro capital do BIRD aí faz parte de um outro processo, porque
é a espada do BNDES que está rasgando o país, por exemplo, né? Do ponto de vista das obras, das grandes obras de infraestrutura e a América e os 12 países da América do Sul, os 11 países da América do Sul, né? Então, não faz muito sentido. Faz sentido numa outra perspectiva, né? Que é a abertura para a possibilidade do capital externo, internacional, entrar para financiar, né, o setor imobiliário. Isso, né, que é o processo de financiarização, que a Mariana denuncia, tal, que está levando ao mesmo processo de crise, né? O camarada que previu a crise imobiliária nos Estados Unidos está dizendo que nós vamos entrar em processo de crise, ele está estudando no Brasil, né? Até faz sentido. Faz um pouco de sentido aí. Agora eu não sei, estrutural, do ponto de vista das obras de infraestrutura, eu não estou, entendeu, Paulo? Eu não estou conseguindo entender muito bem. Assim, como eu falei, é muito mais uma reflexão que também nem era o objeto da minha pesquisa, né? Mas quando aparece essa questão, eu achei importante trazer, principalmente até para a gente refletir mesmo e começar a tentar entender, né? Porque não está simples de entender essa dinâmica toda, né? Sei lá. Mas é mais isso. Eu não sei mesmo, Giba. Não sei. Porque me parece uma coisa bem estratégica também você poder pegar uma parte do recurso do BID, sendo que, com toda a sinceridade, a gente sabe que não precisaria, do ponto de vista de... Porque o que não está compromete, né? Compromete. Na época do centro, aqui da discussão do Procentro, tinha muito uma discussão de um selo de qualidade, sabe? Eu não sei o quanto isso é real, quanto não é, mas era uma reflexão que a gente fazia no Centro Vivo. De que o BID, porque o dinheiro do BID não faz o menor sentido, porque ele é caríssimo, ele é caro, depois tem que ficar pagando, não é... Então que tinha uma coisa das prefeituras quererem falar e é isso, e era um pouco a única coisa que se entendia. Na época era um pouco a reflexão que a gente fez, mas quando eu me deparei com isso aqui, na dissertação do Rodrigo, eu achei uma questão, porque só quando o BID entrou que mudou a estratégia de consorciamento das empresas para participar do processo licitatório. Então, eu não sei, como eu falei, eu não me aprofundei nisso, né? Porque eu nem tenho, sinceramente, eu não tenho nem ferramentas para me aprofundar, mas eu achei que era um caso, uma questão. Então, é isso. Eu tinha 4 bilhões, não tinha não sei o quê. As propostas de atendimento, eu acho que, no caso do Rodoanel, isso aqui é tudo tirado lá de um documento que foi elaborado pela própria Dersa e entregue para a comunidade, que chamava o Plano de Reassentamento Global. Que eu acho que era uma coisa meio genericona lá, mas que a gente acabou usando isso como parâmetros. E, na verdade, isso eu tirei da minha pesquisa, esse plano de reassentamento global, com as críticas que a comissão de moradores fez, falando, isso não aconteceu, aconteceu de outro jeito, mais ou menos assim. Então, a mobilização da população que eles falavam, que ia ter uma mobilização prévia, que ia ser tudo explicado, não sei o quê. E eu acho que uma das coisas que eu acho super interessante nesse processo, da questão do Rodoanel, interessante e triste, na verdade, né? Mas a Defensoria Pública acompanha esse caso lá, do Rodoanel, e acompanha diversos outros casos em São Paulo, vocês sabem disso. A avaliação deles é de que esse é um dos que é a melhor forma de relacionamento. Não é que é uma avaliação de que é bom, tá certo? Não é uma avaliação de que ele é adequado, mas é uma avaliação de que... Porque, por exemplo, diferentemente... Pode falar. Só para entender, esse é a melhor forma de atendimento, não, de atendimento em relação ao padrão que eles apresentaram no papel ou em relação ao que eles fizeram? Não. Em relação aos outros diversos casos de reassentamento que estão sendo... e remoção que estão acontecendo em São Paulo. Prática. Não. Muito mais... Eu ia chegar lá. Muito mais da questão da relação da Dersa com a comunidade, de ter feito um plantão social, muito mais de forma do que de resultado. Não tem.